Bom, se você acompanhou um trechinho do que a gente falou aqui ainda há pouco, talvez você esteja pensando, o Vida e Saúde hoje é só para mulherada. Nananina não. Você que é homem, você que é parceiro, também precisa compreender o que acontece nessa fase da menopausa para que você seja um apoio, para que você seja compreensivo. Bom, muitas mulheres se sentem também apreensivas nesse período da vida. Com a chegada da menopausa, as mulheres tendem a ficar mais ansiosas e algumas até depressivas. É o caso aí? Bom, esse é um fato que acontece porque existem algumas alterações hormonais e também físicas. E para a gente entender melhor esse assunto e todas as mudanças que acontecem, nós teremos aqui a presença da endocrinologista doutora Luísa Antunes. Mas o nosso WhatsApp está aberto para você participar aqui com a gente também. E eu estou esperando aquele seu comentário, aquela sua oportunidade para tirar a sua dúvida. É só mandar aqui no nosso WhatsApp. Anota aí o número, 12 98266 0004. Se você preferir, você também pode apontar a câmera do seu celular aqui para esse QR Code aqui do cantinho e você também vai ser direcionado para o nosso WhatsApp. É só disparar a sua pergunta. Pode dizer o seu nome também, a cidade onde você está falando, porque é interessante a gente trazer a representatividade aqui no nosso programa. Doutora Luísa, bem-vinda ao Vida e Saúde, é um prazer enorme falar contigo sobre um assunto tão interessante para nós mulheres. É bom estar aqui com vocês no Vida e Saúde, mesmo aqui virtualmente, e vamos aí tirar as dúvidas das mulheres, esclarecer um pouco desse tema que é tão complexo e às vezes tão pouco falado também, né? Pois é, mas o sofrimento é real. Muitas mulheres sentem uma mudança brusca na sua vida por completo e ficam até assim... muitas nunca experimentaram nada, nenhum dos sintomas durante toda a vida. E de repente não vem um só sintoma, mas uma avalanche deles. Eu queria que você começasse falando pra gente quando é que geralmente a menopausa começa, doutora Luísa? A menopausa, a média de idade é entre os 45 e 55 anos, a fase normal fisiologicamente que a mulher pode entrar na menopausa. Algumas podem entrar um pouquinho mais precoce ou também um pouquinho mais tardio. Porém, a menopausa, propriamente dito, é quando a mulher fica um ano ininterruptamente sem menstruar. Aí é considerado realmente menopausa, porque antes da menopausa vem a pré-menopausa ou a síndrome do climatério, que é quando começa às vezes a ter irregularidades menstruais, a menstruação começa a falhar, mas não para por completo, ou a mulher já começa a ter alguns sintomas, mas ainda não é a menopausa propriamente dito. Então, pausa, menos de menstruação, pausa da parada da menstruação. Isso acontece nessa faixa etária entre os 45 e 55 anos de idade, com uma variação um pouquinho para mais ou para menos. Bom, então o corpo começa a dar esses sinais. Agora eu queria saber o seguinte, fisiologicamente, o que acontece com os ovários na menopausa ou até na pré-menopausa? Vai começando a alterar a produção hormonal. A gente tem dois principais hormônios femininos, que é o estrogênio e a progesterona. Mas o que mais vai interferir nesses sintomas é a produção do estrogênio. Então, essas alterações hormonais, quer dizer, o ovário ele vai fabricando menos estrogênio e cada vez que ele vai fabricando menos estrogênio, vão começar a aparecer alterações físicas, como alterações de sinais e sintomas na mulher. E às vezes começam imperceptivelmente, ela pode achar que está com outro problema de saúde físico ou emocional e já são sintomas da menopausa. Então realmente a gente tem que ficar esperto com todos os sintomas, porque de repente não vai ser um problema de saúde em si, mas um sintoma da menopausa. Agora é o seguinte, doutora, a mulher e o homem também tem fases de produção hormonal. A gente vai estudar a mulher hoje aqui. O estrogênio, que é esse hormônio que dá várias características para a mulher, ele tem um ciclo, uma curva muito interessante, ou seja, ele amadurece mesmo aos 35 anos, ou seja, aos 35 que está com a produção total do estrogênio? Sim, é quando a gente está com o pico máximo, né, da produção do estrogênio, né? Então, é a fase da maturidade, né, fisiológica total, tanto que a mulher está no pico mais de fertilidade,
talvez da definição melhor do seu quadro dos hormônios mesmo, de uma forma mais equilibrada dos hormônios femininos, tanto que a mulher às vezes se acha plena nessa faixa entre os 30 e 35 anos, porque é onde ela está realmente mais completa hormonalmente, então ela consegue se ver de uma forma melhor até em relação ao seu ciclo menstrual, em relação à fertilidade, em relação ao corpo físico, à sua sexualidade, tudo isso é muito importante nessa faixa. E aí depois ela vai começando, né, como está mostrando, aí um declínio conforme, né, aos 40 anos, 50 e assim por diante. E essa oscilação hormonal que essa figura muito bem demonstra é o que dá os sintomas. Conforme for declinando ou diminuindo os níveis de estrogênio, que é o nosso hormônio feminino principal, os sintomas vão surgindo. E aí os sintomas, né, são variados, né? E um dos sintomas que pode logo chamar atenção pode ser a parte da própria sexualidade, alteração na libido, né, no desejo sexual, ou a mulher começar a se ver como já não fértil, ou não tão mulher, pois já não está na fase tão fértil. E isso não é bem assim. Isso é um processo fisiológico, natural do nosso corpo, que todas vamos passar, e a gente tem que se preparar para isso e ter esse autoconhecimento também, como funciona o nosso corpo, porque aí a gente vai encarar melhor e passar por uma fase com uma qualidade, com mais saúde. Agora é interessante, porque aqui a gente tem as fases da produção de estrogênio, e a gente vê aqui uma mulher de 20 anos, uma mulher de 30, o corpo dela vai alterando também, as curvas vão mudando, não só a cor dos cabelos. Isso é bastante... Faz parte das mudanças da menopausa. Isso é bastante interessante, e às vezes a mulher ela se vê mudando e às vezes ela vê o corpo mudando, mas ela não toma nenhuma atitude, nem não vê que faz parte do processo fisiológico, mas para isso você tem que ir preparando esse corpo desde lá dos 20 aninhos, quando você está na produção crescente, se você já cuida do corpo nessa época, você vai conseguir passar por essas mudanças de uma forma mais tranquila, ou não vai sofrer tanto, porque você vai perdendo, conforme aí a gente vê nas figuras delinear do corpo, você vai perdendo mais massa magra, massa muscular saudável, mais massa óssea e vai depositando maior gordura, e por isso o corpo vai mudando a silhueta, mas não é preciso a gente passar por isso dessa forma, se a gente começar a ter um preparo desde cedo, desde o início aí da juventude. Bom, importantíssimo. Por isso você está assistindo o Vida e Saúde aqui com a gente, para que você se cuide, não importa a idade. Agora é o seguinte, o aumento de peso ou acúmulo de gordura e também o declínio da produção de estrogênio são apenas alguns dos sintomas da menopausa. Agora, eu queria tratar aqui de vários outros sintomas. Você falou também, doutora, da mudança na sexualidade. A mulher, ela fica com alterações bem significativas nessa área e existem alguns recursos que ela pode lançar mão, inclusive, que você vai comentar aqui pra gente já, recursos naturais, gente. Mas vamos falar dos sintomas primeiro, ó. Esse aqui acho que é o mais clássico, doutora. Ondas de calor. Sim, esse é o mais clássico e é o que já surge geralmente na pré-menopausa. Como eu falava no início, quando começa a acontecer falhas na menopausa, na menstruação, a mulher nem parou de menstruar, às vezes ela já começa a sentir essas ondas de calor. É como se o calor subisse do corpo de baixo para cima, e gera uma queimação, como se fosse pegar fogo ali um pouco, ela tem uma sudorese, ali um pouco ela está com frio. E uma coisa importante, a gente está falando agora de alguns sintomas mais específicos, não quer dizer que todas vão ter os mesmos sintomas. Okay. Algumas, infelizmente, têm todos os sintomas, algumas têm 2 ou 3 e outras nem têm os sintomas. Então, mas tem que ficar atento qual é o sintoma que vai prevalecer, mas ondas de calor é o que prevalece na maioria das mulheres. Ai. Já a gente vai ampliar um pouquinho esse assunto, ó. Alterações na pele. Tem mulheres que começam a ter acne nessa fase, depois dos 40. Pode ter alterações na pele, é muito comum também, de diversas formas. E às vezes a mulher não entende que isso é da fase fisiológica, que você tem que cuidar
tanto antes disso, mas a pele pode ficar tanto mais oleosa, ou que aí vão surgir as espinhas, as acnes, ou começa a pele ficar muito ressecada, ter rachaduras na pele, a fragilidade, é quando começa às vezes a aparecer as primeiras rugas ou sinais, e isso começa a deixar a mulher preocupada, que a baixa do o estrogênio, ele melhora essa elasticidade da nossa pele. Então, a baixa do estrogênio deixa isso mais ressecado e a pele vai começando a ter mais marcas, mais sinais, e podendo até surgir pelos também em lugares indevidos, né? Pelos no rosto, por conta dessa desregulação, desse desequilíbrio hormonal que passa, né, nessa fase do período da menopausa. Vamos para o próximo sintoma, doutora? Mudanças no cabelo. Ó, a gente está falando aqui de mudanças bem importantes para o visual da mulher, né? Então, a pele vai ficar alterada, o cabelo também parece que fica mais rebelde, eu tenho essa impressão. E o cabelo assim, são duas coisas muito importantes que vão mexer com a autoestima da mulher nessas mudanças, né? Pele, cabelo. O cabelo em geral, nessa fase, ele tende a ficar mais frágil. Então, assim, geralmente o cabelo ele fica mais ressecado, existe muito mais queda de cabelo no período da pré-menopausa e na menopausa e no pós-menopausa. Então, como a menina, quando na puberdade, né, antes da gente menstruar, a gente tem uma textura de cabelo, quando menstrua a gente tem uma outra mais definida, vamos dizer assim, e aí no pós-menopausa existe essa fragilidade importante que tem a ver com o hormônio estrogênio, principalmente, mas tem a ver com todos os outros cuidados que a gente tem com o nosso corpo dentro do nosso estilo de vida, que também vão influenciar nisso, fora a genética, fora os fatores ambientais, a própria química que se usa no cabelo. Então, é multifatorial, mas o papel da baixa do estrogênio da menopausa interfere muito com a parte capilar, aí, com o cabelo em si. Tá, vamos para o próximo sintoma, doutora? O acúmulo de gordura na barriga. É bem interessante isso aqui. De repente, uma mulher que foi magra a vida inteira, ela começa a perceber a pochetezinha aumentando aqui, vai dando um desespero. Muitas relatam também o aumento da vontade de comer doces ou alimentos que realmente acabam facilitando esse acúmulo de gordura. Talvez esse seja um dos que mais chama atenção e preocupa também a mulher, e realmente porque ele vai mexer metabolicamente com a saúde da mulher, aí, com esse depósito maior de gordura. Geralmente, a mulher ela tem mais receptores de estrogênio nessa região do quadril e tal, e aí quando a gente baixa o estrogênio, você perde a massa muscular do quadril e há esse acúmulo de gordura abdominal por essa troca de massa. Você perde a massa magra, saudável da região do quadril e tudo mais, e acumula gordura aqui. Então, há uma inversão por conta do estrogênio relacionado, lógico, ao estilo de vida que a pessoa tem. Então, isso é fundamental para estar muito atento, porque a mudança vai acontecer de forma mais branda ou não. E aí, como a gente vem falando aqui, a gente tem que ir se preparando para isso bem anteriormente. Bom, só alguns desses sintomas aqui já são suficientes para deixar muita mulher de cabelo em pé, mas eu queria falar desse aqui, olha, eu vou puxar já alguns. A alteração de humor, a irritabilidade, que está aqui também, e a falta de concentração, dificuldade de concentração, está tudo muito interligado, então aquela pessoa fica esquecida, ela começa a ficar mais irritada, ela fica mais preocupada também. Os sintomas emocionais são bem difíceis de lidar. Muita mulher tem depressão nessa fase e crise de ansiedade, surgindo nessa faixa etária. Sim, é muito comum isso acontecer nessa faixa etária. E às vezes as mulheres vão até tratar psiquiatricamente isso, e quando nada mais é do que controlar os sintomas da menopausa, você consegue controlar os sintomas das doenças emocionais, ansiedade, depressão, né, as alterações aí do humor, a concentração. A gente sabe que o estrogênio tem relação aí com concentração, com memória, e tudo isso vai realmente afetando a mulher como um todo. Então, ela passa por um processo de não aceitação de si, né? Falta do autoconhecimento,
e aí os sintomas só vão se agravando. Mas quando ela entende que isso é o processo natural da menopausa, se prepara e busca uma ajuda, esses sintomas podem ser amenizados de uma forma mais natural possível, de uma forma tranquila, que ela passe por isso de uma forma mais branda. E até você perguntou anteriormente, então a baixa do estrogênio, ela leva também a você querer uma compensação, e uma das compensações às vezes é a comida, né? E comida por doces ou por coisas que dão um estímulo imediato de mais endorfinas ou de mais serotonina de uma forma aparentemente imediata, mas que depois não é tão saudável assim. Gente, não é fácil não, mas é possível passar por essa fase de maneira equilibrada. A gente vai falar já já. Último sintoma que a gente traz aqui, existem outros sintomas, você pode discutir melhor com o seu médico. É bem importante que você busque ajuda, mas a insônia também está na lista dos top 10 que tornam a menopausa uma fase tão difícil, doutora. Sim, a insônia, ela é muito, assim, um dos sintomas que prevalece. Acho que aí estão os tops, os sintomas principais mesmo, mais comuns que aparecem na menopausa, bem ilustrados. E a insônia, ela vem acompanhada dessas ondas de calor, né, que às vezes já geram esse despertar, a própria alteração do humor, que mexe com as endorfinas, com a neuroquímica lá cerebral, provocando também essa insônia. E é muito comum nessa fase a mulher querer começar a usar remédios para dormir ou usar técnicas, às vezes, que não vão ser resolutivas, mas, como você falou, precisa procurar seu médico individualmente. Se você está passando por essa fase da menopausa, e às vezes não existe assim, ela fala assim, mas eu já parei de menstruar há 2 anos, há 5 anos, minha menopausa já passou e eu continuo sentindo tudo isso. A menopausa é um processo que os sintomas podem durar de 1 ano, 2 anos, 5 anos e para algumas mulheres até 10 anos. Ai. E alguma mínima parcela às vezes passam de uma forma assintomática. Tá. Porém, então assim, tem que ser um tratamento individualizado, né? A gente está aqui alertando o que é principal, mas tem que buscar ajuda e pode melhorar bastante coisa. Agora, doutora, existem mulheres que passam pela menopausa de maneira bastante diferente. Não é que elas não sofrem, mas elas escolhem buscar caminhos para resolver. E a gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Ana Mintureta, que está acompanhada da Maria Cristina, que tem 68 anos e dá um show de saúde. É isso mesmo, Ana Min? Oi, Teru, boa tarde para você que está assistindo a gente aí no Vida e Saúde. É isso mesmo, aqui não tem como a gente mostrar, mas tem ali bastante troféu de competições que ela faz. Ela dá um show de saúde, não é, Cristina? Conta pra gente, no período de menopausa, você sentiu todas essas coisas que a gente viu aí, todos esses sintomas que a gente viu, ou para você foi mais tranquilo? Boa tarde. Boa tarde. Para mim foi bem tranquilo mesmo, sabe? Não senti quase nada. Você, além da dedicação aí aos esportes, você mudou alguma coisa mais na sua vida com relação à alimentação? O que mudou? Qual que era o estilo de vida que você levava quando você começou a passar pela menopausa? Então, quando eu passei pela menopausa, eu praticava bastante esporte. Vôlei, natação, eu fazia ciclismo também, peteca, entendeu? Tudo isso ajuda bastante. Mexeu o corpinho, né, Cris? E a alimentação, como que era? Minha alimentação sempre foi saudável. Eu sempre evitei frituras, porque eu não gosto mesmo de frituras. Então, uma alimentação saudável. Não gosto de beber, não gosto de fumar, entendeu? Tudo isso acho que também contribui. Sim. E você fez algum tipo de tratamento como reposição hormonal, algo nesse sentido? Então, quando eu tinha 60 anos, eu tinha que participar de competições. Aí eu ainda menstruava. Aí eu pedi ao médico para ele me passar um remédio para cessar minha menstruação, para me poder competir. Aí ele passou um remédio que cessou a menstruação e aí eu pude competir melhor e não senti mais nada. Cortou a menstruação e eu me senti super bem. Então você está aí nos melhores anos da sua vida, né? Nossa, agora sim, agora eu estou curtindo os melhores anos da minha vida. Eu nunca me senti tão bem, tão plena como eu estou me sentindo agora. Você
praticava algum tipo de atividade física antes da menopausa? Ou você... É que você iniciou um pouquinho antes disso, né, Cris? Sim, eu iniciei com 52 anos, então eu sempre pratiquei esporte, eu sempre gostei de fazer de tudo. Tudo que aparecia de esporte eu queria fazer e fazia. E dança também, sempre E gostei. você, alimentação, assim, sempre foi a mais natural possível? A alimentação minha era o básico, né? Arroz, feijão, legumes, frutas, evitar refrigerante, bebida, coisas assim. Fritura, eu odeio fritura, então não fazia fritura nenhuma. Agora me fala uma coisa, para quem está em casa sentindo tudo isso, que recado que você daria que pode ajudar essas pessoas a terem esses sintomas mais amenizados? Então, eu creio, eu senti por mim, que você praticar esporte, seja lá ele qual for, assim, você caminhar um quarteirão por dia e todo dia aumentar a caminhada e diminuir o tempo de caminhada. Falar, hoje eu fiz em 40 minutos, amanhã eu quero fazer em 30. E vai se esforçando cada dia mais que você chega lá. Tudo é uma questão de determinação. Menina, é muito bom isso, né? Porque às vezes a gente pensa assim que, tô sentindo esses sintomas, vai ser assim mesmo, e é daqui para pior e tal. E não é bem assim, né, Cris? Não, de jeito nenhum. Eu nunca me senti tão bem na minha vida como agora. Agora eu me sinto que eu estou assim plena mesmo, de saúde, de vida, sabe, de alegria, de fazer tudo que eu gosto. Estou muito feliz. A Cris estava comentando aqui comigo que amanhã ela ainda vai fazer um treinamento que ela compete. É no mar, né, Cris, o treinamento? Amanhã eu vou treinar lá na praia de Cocanha, porque dia 6 de dezembro eu tenho competição na praia de Bertioga. Então eu vou treinar para isso, que eu quero entrar no ranking melhores do ano. E só compete para ganhar, né? Isso aí é o objetivo da gente, treinar para ganhar, né? Treinar para perder não tem graça. Mas a gente tem que aprender a perder também. Perder faz parte. Mas o importante é a saúde, né, Cris? É saúde, sim, sempre. Então tá joia. Obrigada pela sua participação. Muito mais anos de saúde para você. Fica aí a dica, então, é com você no estúdio, Terô. Um grande abraço para vocês duas, Anami e Cris. E olha, que inspiração para muitas mulheres. Agora, a gente percebe, doutora, que a Cris, ela se preparou antes da menopausa com alimentação saudável. Sempre foi uma pessoa interessada, ligada nisso. Alimentação saudável e prática de atividade física. Será que são duas maneiras, assim, bem... E aí, dentro dessa prática de atividade física e alimentação, deixar de fumar, nunca bebeu... Será que isso interfere em como a mulher vai passar a menopausa? Com certeza, sim. As linhas de tratamento para a menopausa, uma das coisas principais é realmente o estilo de vida. 80% dos sintomas e dos sinais são controlados através de um estilo de vida saudável. E quanto antes a mulher já estiver preparada-se fisicamente e emocionalmente para isso, melhor vai ser. E o estilo de vida aí envolve os exercícios físicos regulares, porque os exercícios eles produzem vários hormônios, as endorfinas, serotonina, dopamina. Hoje a gente tem a irisina, que é um hormônio produzido pelo músculo, e tudo isso vai fortalecer... como se eles estivessem substituindo os efeitos benéficos que o estrogênio traz. O estrogênio vai declinando, mas esses outros hormônios, esses outros substâncias neuroquímicas que são produzidas pelo exercício e com uma alimentação balanceada, eles vão trazer alívio a todos esses sintomas, inclusive combatendo aí os sinais das rugas, né, da insônia. Da insônia, da irritabilidade. Isso, da insônia, da alteração do humor, da labilidade emocional. E uma coisa interessante, que eu não comentei antes, que um dos hormônios que nós mulheres produzimos é a testosterona. E a testosterona, que é um hormônio masculino que nós produzimos um pouquinho, que tem a ver com a força muscular e com a parte da sexualidade e tudo mais, com o exercício físico, a testosterona ela melhora muito. E com isso a mulher ganha muito mais energia, então ela melhora toda essa sexualidade e a definição corporal também aí, que é prejudicada nesse período da menopausa. Muito bom, gente. 80% está controlado
por estilo de vida, né? Amadurecer certamente tem as suas vantagens e pode ser uma boa fase da vida se você buscar isso de maneira bem prática. Chegaram algumas interações aqui, doutora Luísa, que eu queria te trazer nesse momento. Olha, a Joana Celeste diz: a mulher que fez histerectomia total ainda tem sintomas de menopausa? Boa pergunta. É uma pergunta interessante que a Joana trouxe. A histerectomia total geralmente envolve a retirada do útero. Dependendo da fase que ela tirou o útero, ela pode ter tirado o útero aos 35 anos, aos 40 por algum problema, e os ovários estarem lá funcionando plenamente e estarem produzindo ainda o estrogênio. Então, não vai interferir diretamente nos sintomas da menopausa. Tá. Agora, se ela já tiver tirado o útero e os ovários também, aí sim, aí pode começar uma menopausa cirúrgica, que a gente fala precocemente pela retirada dos ovários, quando isso acontece. Tá. Tem mais uma interação, doutora. Vamos ver. A Marilene, de Alagoinhas, na Bahia. Quem tirou a tireoide pode ter mais problemas com a alteração dos hormônios na menopausa? Também boa pergunta. Uma excelente pergunta da Marilene, é uma pergunta bem recorrente em consultório. Então, é bom a gente explicar aqui que, assim, a menopausa e os distúrbios de hormônio de tireoide são completamente diferentes, tá? Não tem interferência direta entre hormônios de tireoide e hormônios estrogênios e progesterona. Tanto é que, às vezes, a mulher tem hipotireoidismo e precisa repor o hormônio da tireoide e fala assim, mas eu não posso tomar hormônio porque eu tenho um problema lá relacionado à mama, ao ovário, ao útero. Então, assim, só para saber, são distúrbios distintos, não tem relação um com o outro. Tá bom, tá bom. Conversa sempre com o seu especialista. E mais uma interação interessante eu quero trazer aqui, que é da Sinara. Ela pergunta o seguinte: tenho 43 anos e tenho percebido uma alteração no meu fluxo menstrual. Eu ficava menstruada por 8 dias, agora fico apenas 5, ou seja, está diminuindo os dias ali. Pode ser a chegada da menopausa? Ela quer saber. Pode ser um primeiro sinal, às vezes, né, já está numa faixa, né, que é a faixa etária que pode começar os primeiros sinais, que é o climatério, a pré-menopausa, e a diminuição do fluxo pode ser um primeiro sinal de alerta, sim. Bom, olha, hoje bombou de interação, muita gente perguntando aqui. A gente tentou trazer as perguntas mais assim, representativas. Então, obrigada pelo seu carinho e participação aqui no Vida Saúde sempre. Doutora Luísa, obrigada também por participar aqui com a gente. Você esclareceu muita coisa e eu acho que a mensagem final é: vamos nos cuidar com o que a gente pode em casa. Exercício físico, alimentação saudável, também o controle emocional. Se você não está dando conta aí, busca ajuda, porque a gente quer viver também bem na menopausa. É isso, doutora? Sim, o estilo de vida é o principal, então usar os 8 remédios que a gente tem, exercício, alimentação, sol, a água, né, abundante, que vai interferir na pele, no cabelo, então tudo que a gente puder ter aí, o equilíbrio aí das emoções, a temperança com o uso do tempo, cuidado com o nosso corpo e a confiança em Deus, e a gente vai conseguir ter mais saúde, uma vida mais plena, com qualidade. Muito bem, muito obrigada, doutora Luísa. Até a próxima aqui no Vida e Saúde. Obrigada. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo agora. Na volta, Dr. César Vasconcelos traz uma pergunta importante: como conquistar a paz interior? Você já ouviu falar sobre quebrantamento? Acompanho claramente já aqui, e ainda essa receita de bolo cremoso de milho. Olha aí. É para fazer vontade e fazer você fazer em casa também. E eu te ensino já essa delícia.